Vamos então falar agora da Venezuela. Após Nicolás Maduro dizer que o opositor pediu clemência para deixar a Venezuela, Edmundo González afirmou que decidiu sair do país após ouvir ameaça em entrevista a Reuters em Madrid. Ele está lá em Madrid, na Espanha, em exílio político. González disse que foi alertado por um oficial de segurança de que agentes, os capangas de Nicolás Maduro, estariam indo atrás dele. O opositor afirmou ainda que saiu da Venezuela para poder ter liberdade. Liberdade física, em primeiro lugar, e liberdade para buscar apoio de líderes mundiais. Eu pergunto, onde você já viu uma situação como essa, Diego Tavares? Eu vi, por exemplo, estava vendo um documentário, o Leandro Ferreira conhece bem, do Beria, que era ali o executor das ordens de Stalin. Não é? Eu já vi isso também de Himmler, de Heinrich Himmler, que era o executor da SS, sob o comando de Adolf Hitler. Eu vi isso no fascismo de Mussolini. Eu vejo isso na Coreia do Norte. Você sabia que o Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte, o eterno presidente de uma ditadura hereditária, você sabia que ele mandou matar a namorada? Tá na internet. Ele mandou matar a namorada, que era uma cantora famosa, jovem, bem-sucedida, cheia de vida, porque ela veiculou um vídeo de 6 moças dançando com vestidos e havia um corte na lateral do vestido que mostrava parte da perna dessas moças. Ela foi executada por divulgar pornografia. Coisa muito pior também deve estar acontecendo na Venezuela, só que a gente não sabe, porque como a mídia é controlada, a gente não fica sabendo exatamente o que acontece. Uma das características dos regimes fascistas, Stalin, Hitler, Mussolini, é o controle da mídia e o culto à personalidade. E aí, meu querido Diego Tavares? Pois é, Capês, tudo que você disse, você tem total razão. Certamente esse tipo de coisa, o opositor político ter que deixar o país temendo pela própria segurança, é só nesses regimes fascistas que o senhor nos trouxe aqui com alguns detalhes. Eu particularmente não conhecia essa história do Kim Jong-un e da execução da namorada. Mas, enfim, tudo isso só deixa claro que a Venezuela, que nunca, no passado recente, foi uma democracia, não foi o último processo eleitoral que provou que a Venezuela é uma ditadura, só deixou isso um pouco mais claro aos olhos do mundo, mas prova qual que é o perigo, né, da gente brincar com a democracia, com o poder do povo, qual é o perigo da gente cair em discurso populista, como aconteceu lá atrás. O que está acontecendo hoje na Venezuela é um reflexo daquilo que começou com o populismo de Hugo Chávez, que prometeu mais igualdade social entre as pessoas e, de fato, entregou mesmo, nivelou todo mundo no fundo do poço, a pobreza para todo mundo, vamos distribuir pobreza a todos. Hugo Chávez e Nicolás Maduro conseguiram esse feito, acabaram com o abismo social, o suposto abismo social que existia na Venezuela. O fato é que com isso acabaram também com a 4ª maior economia do mundo, que é o que era a Venezuela no final dos anos 70, nos anos 80, acabaram com o poder de compra do dinheiro venezuelano, acabaram inclusive com a comida nas prateleiras dos supermercados, né? Se antes houve um período de pequena abundância, é claro, isso é um processo natural do populismo. Você gasta o dinheiro que você não tem para dar uma sensação de bem-estar à sociedade, mas isso é momentâneo. Com o tempo vem a conta, vem a fatura, e a fatura está sendo vista agora pelo mundo todo. A Venezuela, que foi, como eu disse, o 4º país mais rico do mundo, hoje é um deserto, e um deserto comandado por um ditador sanguinário que persegue, tortura e mata opositores políticos. Então, Edmundo González fez bem em se retirar do país, porque, de fato, caso lá se mantivesse, sua vida estaria em risco. Ô, Leandro Ferreira. Pois não. Professor Leandro Ferreira, eu ouvi aqui atentamente o Diego Tavares e eu devo dizer, saindo da minha habitual imparcialidade, que eu concordo integralmente com o que ele disse. Mas lendo aquele livro, um estudo do seu colega professor da Unesp, eu estava lendo aqui, mas parece um paraíso a Venezuela, é impressionante. Tem muitos dados históricos, ele faz uma análise das ditaduras que antecederam a chegada de Hugo Chávez ao poder. O livro tem muita pesquisa, tem muita substância, quero parabenizar o professor. Mas
quase que uma obra de ilusionista, porque eu estava achando que a Venezuela é um grande país, uma grande economia, uma democracia. Me explica essa contradição entre ouvindo o Diego Tavares e me seduzindo com sua fala e lendo aquele livro e não encontrando esses argumentos ali naquele estudo. Mas sem ficar nervoso, é só falar isso, ele já fica com o lábio branco, fica agressivo, a mão treme. Estamos apenas debatendo. Gostaria de te ouvir. Bom, primeiro, um motivo de orgulho para mim que o professor Fernando Capês esteja lendo uma recomendação de leitura minha, né? Então, acima de tudo, entendo que eu sou um privilegiado. Mas esse livro que ele menciona é A Revolução Venezuelana, faz parte da coleção Revoluções do Século XX, da editora Unesp. Esse, em particular, foi escrito pelo professor Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do ABC, e mostra, não sei se você pulou umas páginas, Capês, mas mostra como a Venezuela, do ponto de vista econômico, tinha problemas graves anteriormente ao Chávez, uma renda altamente concentrada, uma economia ineficiente, né? E como não se socializou a pobreza, como gosta de se vender por aí, pelo contrário, se levou o padrão de vida das classes mais populares, e aí o que nós temos hoje é uma elite econômica associada a uma elite religiosa que tem desempenhado esse papel de golpismo historicamente, não nesse momento, historicamente na Venezuela. Agora, eu concordo com o Diego, Edmundo Gonzalez tinha mais é que deixar o país mesmo. A situação é grave. O Maduro, idealmente, tem que sair do governo o quanto antes, em um processo, acima de tudo, pacífico. O que nós não podemos e não desejamos ver é isso degenerar para a violência. Então, eu desejo que sim, que o regime seja mudado. Não acho que o Edmundo Gonzalez seja o presidente ideal, nem acho que esse processo eleitoral tenha sido válido. Tem que zerar esse jogo, impedir o Maduro de disputar a eleição e aí ter eleições livres, justas, transparentes, para que a gente possa ter uma nova liderança na Venezuela, que eu espero que seja uma liderança que valorize e resgate o histórico e a importância do chavismo na Venezuela. Muito bem. Eu não estou pulando, é que eu não terminei de ler a obra ainda. Tem momentos que a gente lê e fica tão fascinado que eu paro de ler e fico imaginando a Venezuela vibrando com o que está escrito. Mas eu sempre respeito os professores e a cultura e sempre respeito a pesquisa. O Diogo da Luz, eu queria que você falasse, eu ia pedir um pouco da sua paciência, porque que você refletisse antes para saber o que o Celso Amorim falou. E aí você que já comenta tudo, né? Porque é bom, você já ouve o que o Leandro Ferreira falou e o Celso Amorim. E hoje o assessor especial da presidência, Celso Amorim, descartou a presença de Lula na posse de Maduro, que vai ocorrer em janeiro. Em entrevista ao Valor Econômico, Amorim disse que não vê essa possibilidade. Não, o assessor ainda defendeu a manutenção das relações com o país vizinho. Mas é aquele negócio, é lá e cá, né? Na mureta. E, mais uma vez, não chamou o regime venezuelano de ditadura. Então, como disse, repetiu, ele é o presidente da República, é um troço. Aquilo ali tá um rolo. Aquilo ali é um rolo todo só. Então, eu pergunto, o que você acha seria o medo de acontecer o que houve na posse do presidente do Irã, em que o vice-presidente da República estava ao lado do chefe do Hamas, que foi assassinado pelas forças de defesa de Israel? Quem será, que tipo de público vai lá? Então, eu não estou entendendo. Eu acho que está tudo certo, mas está tudo errado. Como você está vendo esta posição do governo brasileiro de... Deixa eu buscar uma palavra mais amena, não gosto de palavra... De neutralidade. Neutralidade. A primeira coisa que eu acho estranho aí é ver um assessor especial, que é um conselheiro do presidente e não um ministro, dando opiniões e dizendo quais devem ser os caminhos. Isso só enfraquece o próprio Ministério das Relações Exteriores. E me preocupa, como você disse, lembrando do Irã, me preocupa que de repente queiram mandar o vice-presidente para a posse. O Brasil não pode participar dessa posse com nenhum representante, essa é a realidade. E o que mais me traz dúvida é por que Maduro fez essas eleições? Gastou bastante dinheiro, criou movimentação, criou muita indisposição. E será que ele acha que ele convenceu alguém? Acham que nem a si próprio. Muito mais lógico é que nem tivesse feito as eleições e já dissesse: eu vou continuar como ditador aqui, ponto final. João Belutti,
Por favor, você é um liberal convicto. Um liberal que não preza a liberdade, todo liberal preza a liberdade, né, João? O que você vê? Você sabe que eu estava também vendo um interessante, estava fazendo um estudo. Todos os regimes autoritários se antepuseram ao liberalismo. O liberalismo se antepôs ao regime do absolutismo monárquico. Depois, o socialismo se opôs ao liberalismo. Socialismo de direita, socialismo de esquerda, todas as variações da teoria marxista. Como você, um liberal, o regime que defende o direito da pessoa pensar o que quiser, dizer o que quiser, trabalhar aonde quiser, morar aonde quiser e votar em quem quiser, como você vê isto na Venezuela, a antítese da liberdade? Mas vale para a ditadura no Brasil que tirou o Jango? Essa sua teoria de que os regimes autoritários se opõem ao liberalismo? Foi a contra-revolução para impedir o comunismo. Eu acho que... Foi a contra-revolução, mas de todo modo... Mas ele perguntou, eu posso responder, não vou responder para não tomar a sua palavra. Ali, realmente, era um momento diferente, o mundo estava bipolarizado, ou o Brasil viraria uma União Soviética e teria um regime socialista instalado, ou o regime, claro, que partiria em direção ao liberalismo. Mas eu vou dar razão a você de que ali era uma revolução para ocupar um período de transição e convocar eleições imediatamente. E os militares gostaram do poder e ficaram muito mais tempo do que deviam. Ô, pessoal, só vamos usar a palavra certa, é golpe, tá? Não foi revolução. Contra-revolução, mas vamos lá, é golpe ou revolução, não vamos ficar aqui com terminologias. Vamos debater o que nós estamos falando. Esse é um bom tema para discutirmos depois e eu não fujo dele. Mas no caso do Maduro, o que a gente vê é que o Celso Amorim, que na prática é o chanceler, né? Tem outro lá, mas ele na prática é quem exerce esse poder de domínio ali nas relações exteriores brasileiras. Ele mencionou que o Lula não vai, mas eu não duvidaria, como foi colocado aqui, que o Alckmin vá, assim como ele foi lá no Irã, passar aquela vergonha gigantesca, assim. A biografia do Alckmin vem, né, dando esse turning point aí super esquisito. Agora, o mundo inteiro grande parte do mundo, né, das democracias liberais reconhecem a ditadura venezuelana, o Parlamento Europeu, entre outras entidades. Eu vejo com muita dificuldade o Maduro sair por conta do aparelhamento total que ele fez das instituições, tem sua milícia privada, sua guarda revolucionária. Seria difícil ele abrir mão do poder sem uma revolução, vamos dizer assim. O González saiu do país, sabe-se lá o quanto ele sofreu de pressão, sua família, entre outros. Agora, ele não era um candidato assim de tanta oposição, vamos colocar. Ele tem uma linha mais de centro-esquerda, assim, pode-se dizer. Não seria o candidato ideal, como o próprio Leandro colocou. Agora, era o que tinha no momento, né? Aquela história, não poderiam se muretar naquele momento, né? Então, tinha que escolher o Edmundo González. Agora, a eleição foi uma fraude total. O Brasil peca mais uma vez. Eu quero ver quem vai estar nessa posse, viu, Capês? Eu estou bem curioso para quem vai estar. O meu palpite é que vai estar o Geraldo Alckmin, assim como ele esteve na do Irã. O próprio Celso Amorim. Celso Amorim. Eu acho mais provável e desejável, que o Brasil não pode virar as costas para a América Desejável Latina. por quê? Porque o Brasil tem que se colocar como um ator que vai trabalhar pela dissolução dos problemas de forma pacífica. Como é que você vai dissolver um problema chancelar. se você vai participar da festa? Você vai lá comer bolinho junto? Diego Tavares. Não é razoável que o Brasil empreste credibilidade a marcar presença na posse de um ditador. Não é prestar na posse de um credibilidade. ditador. Eu duvido que um representante dos Estados Unidos estará nessa posse e os Estados Unidos já assumiu para si a tarefa de negociar a saída de Maduro. Mas você mora nos Estados Unidos ou você mora eu não no moro Brasil? nos Estados Unidos, mas a gente está fazendo aqui uma análise geopolítica. Ele tem que se preocupar com o mundo. Você tem que se preocupar com o seu então país. vamos abandonar a pauta da Venezuela. Não vamos falar de Venezuela, então. Não. Já que eu não tenho que me preocupar. Vamos manter... Não, Leandro Ferreira, vamos manter essa pauta. Temos que discutir mais essa questão. Eu pergunto a você, você só não considera uma antítese um governo que quer falar que ama a democracia, que defende a democracia, que está disposto, inclusive, a tirar a liberdade das pessoas se manifestarem porque ele ama a democracia e, ao mesmo tempo, ficar com medo de falar que aquela ditadura fascista que sequestra crianças, adolescentes e mata adversários é uma ditadura? Que governo é esse, Leandro Ferreira?
Acho que tem uma Não gagueja, fala. sobre o que é uma ditadura e, sem dúvida alguma, o governo da Venezuela é um governo autoritário e autocrático. Que se a gente vai caminhar para a consolidação de uma ditadura, como aconteceu a partir do golpe de 1964 no Brasil, né, nós temos que esperar algumas questões históricas se passarem. O ponto central é, o Brasil não pode se manter de costas para todos os países e achar que tem uma função de ir lá levar a democracia, como os Estados Unidos levou democracia no Afeganistão, levou democracia no Iraque, ou seja, uma coisa fajuta. O Brasil precisa estar na bola da vez, com capacidade e legitimidade para trabalhar de forma altiva como ator relevante para a dissolução do problema, de preferência da forma mais pacífica possível. Fazer a aplicação de sanções que geram tensão dentro do país, como faz os Estados Unidos, por exemplo, é um crime contra o povo da Venezuela, não é contra o Maduro. Você não está ajudando em nada o povo da Venezuela aplicando uma sanção, como você não vai ajudar em nada você ignorar que existe sim uma situação que nós precisamos acompanhar para ter lugar de fala na dissolução. Mas o Diogo da Luz, chamar uma ditadura de ditadura é errado? Não. Mas segundo o Leandro, está talvez caminhando... Se consolidando como a ditadura. Sempre é um regime autocrático e autoritário. Certo. Talvez caminhando para uma ditadura. Agora, o Brasil tem que ter neutralidade, acho válido. O Brasil não se intrometer nos assuntos internos dos países, acho válido. Desde que seja com todos os países indistintamente. O que não pode é rapidamente meter o dedo em qualquer ação de alguns países e passar pano para outros. Qual que a gente meteu o dedo? Diversos países, diversos. O senhor abandonou a neutralidade por conta da questão do Oriente Médio. É só ver a discussão é só ver a própria discussão do Oriente Médio. Tem muitos lugares assim, e quem está nos ouvindo sabe, não precisa repetir o óbvio. Agora, o negócio de manter a neutralidade significa justamente não ir na posse. Pode manter relações. Não vamos quebrar todas as relações. Irã, a maioria dos países não foram. Mas não vá na posse. O Brasil não vai na maioria das posses de presidentes, muito menos de uma com as eleições totalmente fajutas, ué. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Leandro Ferreira. Se o Brasil tem que manter a neutralidade, lembrou bem o Diego Tavares, nós mantivemos a neutralidade no conflito do Oriente Médio. Por que então, já que não foi mantida a neutralidade ali, quer se manter a neutralidade numa ditadura que roubou 73% das urnas? Leandro Ferreira, dá para manter neutralidade no caso da Venezuela, que está sequestrando crianças e adolescentes e ameaçando prender os seus opositores? Quero ouvir uma resposta sem rodeios. Vai você. Não, de jeito nenhum. A gente tem que ser pela dissolução do conflito com uma alternativa que refaça as eleições. E refazer as eleições significa não adotar o lado de Maduro. Eu sou por essa solução, como eu sou também pela manutenção do Brasil pela neutralidade no conflito Israel e Palestina, uma vez que quem rompeu a neutralidade foi o Estado de Israel ao abandonar as decisões internacionais pela construção de dois Estados. A partir do momento que você tem um dos países dizendo não aceitamos dois Estados, quem rompeu a neutralidade foram eles. É diferente o Hamas, que é um grupo terrorista que Israel está enfrentando. Eu cortei pelo seguinte, daqui a pouco vai começar um debate sobre a questão lá da faixa de Gaza. Nós não estamos falando sobre isso, mas aqui na mesa essa é a posição dele, os outros três discordam.